Seja muito bem-vindo a mais um Cenário Entrevista. E hoje eu recebo aqui nos estúdios da revista Cenário o doutor em Educação, Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional pela UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, com especialização em Gestão de Projetos e Tecnologia Educacional, José Augusto de Melo Neto. Ele é funcionário público de carreira há 29 anos pela SEDUC. Também foi o primeiro diretor do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. E hoje é o diretor-presidente do CETAM, o Centro de Tecnologia do Amazonas. Professor doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Andréa. Boa noite a todos que acompanham a TV Cenário. Eu agradeço a gentileza pelo convite e pela oportunidade de poder falar um pouco sobre o trabalho do governo do estado na área da educação profissional pública. Estava conversando com ele que é para mim muito satisfatório como jornalista divulgar as ações do CETAM, porque é uma oportunidade para milhares de pessoas terem aquela oportunidade que geralmente é muito difícil. O CETAM oferece milhares de vagas para cursos de qualificação profissional e também para cursos técnicos. Isso muda a vida das pessoas. O CETAM vai completar 18 anos agora no dia 24 de julho. Que balanço o senhor pode fazer? O balanço é extremamente positivo se você for analisar a história do CETAM. São mais de 1.500.000 vagas oferecidas nesse período. Muitas pessoas tiveram uma, duas, até três oportunidades de ter uma qualificação profissional. É gratificante você poder encontrar alunos, ex-alunos, instrutores, professores, docentes da educação profissional que estão ocupando inclusive outras posições na sociedade graças a esse primeiro passo que foi dado através da oportunidade de fazer um curso pelo CETAM. Na semana passada, nós tivemos aí mais de 20.000 vagas somente para Manaus. Essas vagas, elas conseguem chegar até o município mais longínquo do estado? Sim, conseguem. O CETAM é um dos poucos órgãos do governo que está presente em todos os municípios. E a oferta ela é feita, em geral, em etapas, alternando uma etapa para a capital Manaus e uma etapa para os municípios do interior. Nesse momento da pandemia, a gente está utilizando a metodologia remota. Então, há algumas limitações. Então, na primeira oferta que foi feita, ela atendeu 56 dos 61 municípios do interior. Faltaram 5 por uma limitação técnica temporária. Já na próxima oferta, que deve acontecer em 60 dias, ela deve contemplar os 62 municípios. Agora, o catálogo de cursos, ele foi renovado, né? Explica pra gente como é que foi feito esse trabalho. Nós precisamos atualizar os cursos, claro, a dinâmica até da empregabilidade, os cursos que são solicitados pelos nossos alunos, o que as empresas contratam vai mudando. A gente precisa atualizar esse catálogo, esse cardápio de ofertas para você fazer a qualificação profissional. E a atualização que foi feita, agora recente, lançada inclusive no fim do mês passado, resultou em 2 catálogos que totalizam 408 cursos. Então, quando nós oferecemos para a sociedade a oportunidade de fazer um curso, ela tem 408 opções e escolher um desses caminhos para poder ter acesso a emprego, a trabalho e renda. E quais são aqueles cursos que são recorrentes, né? Aquele curso que tem certeza que vai ser preenchimento 100% das vagas e que as pessoas pedem muito? Na área de qualificação profissional, os cursos de informática são os mais procurados. E na área dos cursos técnicos, que tem uma associação com o nível médio, os cursos da área de saúde, em especial o técnico de enfermagem, é o curso que foi mais demandado na história do CETAM. Inclusive foi bastante útil nesse momento da pandemia, né? Muitos dos nossos alunos e ex-alunos puderam trabalhar na linha de frente para poder diminuir o efeito dessa crise de saúde sanitária. Professor, e qual a diferença entre qualificação profissional e o curso técnico? Qualificação profissional, ele é aberto para toda a sociedade. Eles são cursos
em geral, mais rápidos. A média de uma carga horária de um curso desse tipo é de 120 horas, até, em média também 3 meses. Tem cursos com maior duração, mas a média é essa. E você consegue rapidamente disponibilizar uma pessoa a ter acesso a algum empreendimento ou alguma oportunidade de emprego. Esses são os cursos mais populares. 90% das vagas que o governo oferece por meio do CETAM são de qualificação profissional, que também eram conhecidos como cursos de formação inicial e continuada. Essa nomenclatura ela teve uma mudança recente na legislação. E o curso de nível médio, o curso técnico de nível médio, ele tem uma duração média de 1.200 horas, pode chegar a 2 anos, e ele é voltado ou para o aluno de ensino médio ou para quem já concluiu essa etapa. Quantas unidades do CETAM nós temos aqui em Manaus? Nós temos unidades próprias, nós temos 3 unidades. Estamos inaugurando a 4ª unidade nos próximos 2 meses. E a ideia atual é a gente poder ampliar a infraestrutura física. Embora a gente tenha a presença em todos os municípios, a gente sabe que precisaria ter mais unidades para poder atender mais pessoas. E um dos caminhos que a gente faz para conseguir isso é por meio de parcerias. E nesse período de pandemia, houve muita procura dos cursos, principalmente no interior do estado? Houve uma procura sim, mas no primeiro momento todos pararam, né? Todos os sistemas de ensino ao redor do mundo pararam para poder se reorganizar. Foi um grande aprendizado em todas as áreas, em todos os níveis. Isso também aconteceu na educação básica, no ensino superior, e na educação profissional não foi diferente. A partir do momento que nós encontramos alternativas, até do ponto de vista legal, do ponto de vista que tem viabilidade técnica para concluir o curso e para começar cursos novos, houve uma alta procura dos alunos, tanto de Manaus quanto dos demais municípios do estado. Tem uma próxima demanda ainda para esse ano? Tem, está prevista. Nós chegamos com a última etapa a 75 mil vagas nos cursos para o estado. A nossa meta é que se ofereça pelo menos 120 mil vagas ainda esse ano. Então teremos ainda mais 2 a 4 etapas a ser oferecidas. O CETAM tem parcerias com empresas privadas ou somente órgãos públicos? O CETAM, um dos braços estratégicos do CETAM são as parcerias interinstitucionais. Elas são de 3 tipos: governo, terceiro setor e as empresas privadas. No governo atual, de 2019 para cá, já foram realizadas 208 parcerias. Então é uma forma da gente poder, juntos, até na construção de um catálogo, perguntando qual é a demanda daquela comunidade, daquele município, através dessas parcerias, o que inclui as prefeituras dos 61 municípios, o que inclui outros órgãos do estado, federais, mas também que inclui as empresas que empregam. Já teve situação em que o aluno se formou e depois virou instrutor dos cursos do CETAM? Já, isso é de certa forma comum. A gente tem alunos que se tornaram depois professores, docentes da educação profissional. Temos alunos que também puderam ocupar outros cargos importantes. É muito comum, por exemplo, nos municípios do interior, terem vereadores que são ex-alunos dos cursos profissionais do CETAM. Professor, como é que está a situação hoje? O ensino está sendo híbrido, está sendo já presencial, ainda tem grande parte estudando em casa, como é que está a situação? Das 75 mil vagas oferecidas esse ano, 15 mil são à distância e 60 mil de forma remota. Nós ainda estamos viabilizando o retorno da educação presencial, mas mesmo quando retornar, ela vai ter essa característica híbrida. Essa é a tendência na educação no mundo. Uma parte da carga horária de uma alternativa remota, que não necessariamente é online, não necessariamente significa internet, e uma outra parte presencial, mas respeitando o distanciamento, os protocolos de segurança, porque isso mudou a educação, mudou a sociedade. A gente precisa pensar até no modelo de escola que contemple
esses novos espaços, essas novas metodologias. Nós estamos conversando com o professor, doutor e diretor-presidente do CETAM, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, Augusto de Melo Neto. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já já. Há um ano nascia um projeto de comunicação inovador na Amazônia. Em meio a um tempo de incertezas, oferecemos a informação precisa. Temos uma redação com profissionais de excelência e que se preocupa em levar até você um conteúdo de qualidade, apurado e pautado na seriedade jornalística. Nossa revista prioriza todos os cenários: diversidade, religião, política, ciência, tecnologia e educação. Nossos parabéns são em tom de agradecimento a todos os nossos leitores e seguidores. Comemoramos um ano reafirmando nosso compromisso com a verdade e a ética. Acreditamos que por meio da notícia podemos divulgar a região amazônica. Obrigada por estarmos um ano juntos. Revista Cenário, da Amazônia para o mundo. Voltamos com o Cenário Entrevista, que recebe aqui nos estúdios da Revista Cenário o diretor-presidente do CETAM, o doutor José Augusto de Melo Neto. Professor, como é que é a situação da internet, principalmente nos municípios do interior do estado, aqueles mais distantes, aquele que realmente tem problema da internet? Como é que o CETAM consegue resolver? A limitação técnica da infraestrutura, ela ainda existe para todos os serviços e, inclusive, também em Manaus a gente tem essa dificuldade, mas é claro que ela se acentua, ela é mais grave nos municípios do interior, né? A gente chegou a fazer alguns testes. Inicialmente a gente conseguia atender através da conectividade cerca de 40 dos 61 municípios do interior, e a meta é atender 100%. Então nós ampliamos o contrato que o CETAM tem, né, do governo, com a Prodan. Foi ampliado o link em 11 municípios e a gente está encontrando uma solução através de contratação, né, para os demais municípios. Associado a isso, também prevendo o uso das operadoras de celular, né, oferecer planos de dados móveis para os servidores do CETAM, para os instrutores do CETAM, e podendo chegar em alguns cursos técnicos. O senhor falou no início da nossa entrevista sobre a inauguração, a entrega de uma unidade do CETAM aqui na capital. Tem possibilidade de inaugurar outras unidades, além da capital, no interior também? Tem essa possibilidade, é a nossa intenção, e já está previsto pelo menos a inauguração de uma nova unidade no município de Benjamin Constant. É uma unidade importante para nós, porque, primeiro, ela está no Alto Solimões, tem uma demanda muito alta de cursos profissionais, né, nessa área, e vai servir como referência para que a gente possa até expandir o atendimento do CETAM também nos municípios, através de escolas, através de parcerias, através de centros de inovação e formação profissional nos municípios. O retorno desses cursos, principalmente esses de qualificação profissional, qual é a duração deles? Assim, o retorno deles é em curto prazo, médio, longo? A gente está, na verdade, faltam dados ainda para a gente poder divulgar, por exemplo, indicadores de empregabilidade, índice de satisfação do aluno com a proposta do curso, mas a gente tem uma frente de trabalho pesquisando e propondo indicadores para que a gente possa ter esse retorno. A gente sabe que os cursos da área de saúde, não apenas o que já foi citado, técnico de enfermagem, eles têm uma alta procura, mas também tem uma alta empregabilidade. Claro que isso se evidenciou durante a pandemia, mas existe uma saturação
de alguns cursos, e por isso a gente tem que diversificar de acordo com a matriz econômica. Há novos cursos que a gente pretende oferecer, por exemplo, técnico em petróleo e gás, técnico em mineração, técnico em energias renováveis, que vão ter um retorno para o aluno que fizer esse curso de emprego e acesso a trabalho. Fala pra gente agora sobre essa parceria com a AFEAM. Como é que vai funcionar essa parceria? Há algumas ações do governo oferecendo linha de crédito para a população, não apenas uma, são várias. Mas no caso específico do CETAM, o governo viu a possibilidade de oferecer um crédito extra para alunos e para ex-alunos que cursarem alguma atividade do nosso catálogo, e com isso você consegue atingir a nossa finalidade, que é sempre ter acesso a alguma política de geração de trabalho, emprego e renda. No caso específico da parceria com a FEAM, ela está chegando nesse momento, em uma boa hora. E é lançamento aqui, viu, gente? Exatamente, no qual as pessoas estão retomando seus trabalhos, existe a retomada da economia, num cenário ainda de pandemia, mas que começam a ter novas possibilidades. Então, você fazer um curso e no final desse curso você ter a garantia de acesso à renda, amplia as possibilidades daquele aluno. Essa é uma das principais ações do governo voltadas para a educação profissional que a gente está iniciando agora nesse meio do ano. Eu percebi uma coisa que é bem interessante. A gente estava falando, inclusive, sobre os cursos. Quando eles são anunciados, eles demoram mais ou menos 1 hora para preencher a vaga dos mais procurados. Tem aquele curso que sobrou vaga? Tem algum exemplo desse? Tem, mas assim, realmente existe uma demanda maior naqueles que têm um maior atrativo para a população. Isso também cabe a nós do CETAM fazer uma atualização, um equilíbrio dessas vagas. Então, nesse caso específico das 24 da semana passada, do último edital, de 24.700 vagas, não foram todas preenchidas. A gente chegou a cerca de 23 mil vagas e teve uma reserva dessa diferença. Porém, por um outro lado, houve mais de 10 mil numa lista de espera dos cursos já preenchidos. Então, isso nos ajuda a dimensionar uma próxima etapa para que sejam oferecidas mais vagas naqueles cursos que terminaram primeiro e você diminuir ou até mesmo suprimir daqueles que não teve tanto interesse. Isso está em progresso. E qual foi aquele curso que sobrou vaga? Você lembra? Não lembro assim de cabeça, na verdade, assim, não tem nenhum demérito, porque às vezes você tem 11, 13 eixos, né? São cursos que cada um tem um perfil, né? Você pode, em um determinado momento, valorizar curso da área de saúde, valorizar curso da área de tecnologia, valorizar cursos da área de gestão e negócio, mas, por exemplo, os cursos de estética, eles são muito procurados. Então, eu gostaria de fazer um. Tem uma alta demanda, tem um perfil específico, tem alguns cursos que têm um caráter mais social. Então, assim, nós não vamos excluir ou substituir cursos, a gente vai ampliar sempre o catálogo. Então, a próxima edição do catálogo certamente vai ter 20% a 30% mais opções, mas a gente vai manter todos os cursos. E o percentual de pessoas que se inscreve, passa por todo o processo, digamos assim, aprovado e não participa, ou então desiste no meio do curso? É muito grande? O total de vagas preenchidas ele é elevado. Historicamente, ele fica em torno de 95%. Vagas ofertadas, a pessoa se inscreve, aqueles que realmente preenchem a vaga é em torno de 95%. Esse percentual cai para os concludentes. Mas a gente tenta, primeiro, como indicador até que esses cursos são interessantes, são úteis para a sociedade, você ter esse número sempre acima de 90% das vagas preenchidas. Mas em relação aos concludentes, esse número, por uma série de motivos, ele, dependendo da carga horária do curso, ele pode ser de até 70%, 75%.
Agora, professor, para a próxima leva de cursos, qual a sua orientação para quem tiver interesse? Vai entrar no site, vai seguir todo o trâmite, mas assim, aquele critério fundamental, ler o edital, ter a documentação em dia, qual a sua orientação? Na verdade é se antecipar, né? Porque o aluno ele tem que fazer a escolha antes, ele tem que conhecer o curso e a documentação necessária, ele envia depois, mas ele preenche lá um formulário, ele tem que saber quais informações antes. Se ele for no dia ainda procurar, por exemplo, teve 62 cursos na última oferta, se ele for deixar para ler os 62 cursos somente no dia que abre a inscrição, quando ele terminar de ler, a vaga já pode ser que tenha sido preenchida, né? Então ele precisa, no dia anterior, que já está disponível com uma certa antecedência, ele vai ver a relação dos cursos, ele vai escolher uma, duas ou três opções, vai verificar o que precisa e aí ele vai ter uma oportunidade maior de conseguir essa vaga. Nós vamos deixar aqui site, redes sociais e também o número de telefone, caso você queira saber um pouco mais. Agora, professor, o senhor é professor, né? E também eu descobri que o senhor é escritor. Tem aqui, né? Recebi aqui, em exclusividade, José Augusto de Melo Neto, Escritos na Quarentena. Um exemplar aqui na minha mão, que ainda está fechado, mas eu vou abrir e assim que eu tiver um tempinho eu vou ler. Me fala um pouco sobre esse livro. O que o senhor escreveu na quarentena? Exatamente. Esse é um trabalho de cunho pessoal, do qual eu comecei a escrever artigos de opinião durante o período da pandemia, desde a primeira semana, quando houve a interrupção das aulas, em março do ano passado, eu cheguei a dar entrevistas, depois, a partir do mês de abril, comecei a publicar alguns artigos em portais, e quando eu percebi, eu tinha já uma coletânea que poderia se transformar em livro. Então, todos eles são a visão de um educador vivendo cronologicamente a cada mês o que estava acontecendo no Brasil, no mundo e também no Amazonas em relação à pandemia. É uma proposta de reflexão no qual talvez isso sirva para um debate público, a orientação de novas políticas públicas, mas ela é bem abrangente, né? Não é apenas de educação profissional. Tem opinião pessoal, sim. Sua visão como pessoa, como, né, parte do meio. Sim, academicamente eu já pesquiso sobre tecnologia de educação há bastante tempo, há mais de 20 anos, né? Então eu pude sintetizar, são 10 artigos, como isso foi progredindo e como nós estamos ainda hoje. Há apontamentos para como pode ser a educação que a gente está vivendo nesse momento e como é que a gente gostaria que fosse nos próximos anos. Como faz para adquirir, quem tiver interesse? Esse livro, ele ainda não foi efetivamente lançado, mas será lançado, acho que nos próximos 15 dias. Ele está disponível no site da editora Valer. Primeira mão, gente, olha, que legal. Trouxe aqui para o programa, né? Tem um exemplar para você, claro. E se você quiser também, acho que tem outros 2 exemplares, você pode até sortear para os que estão assistindo o programa. E a gente pode deixar talvez o link da editora e depois anunciar quando tiver a data do lançamento do livro, até para as pessoas que tiverem interesse nessa temática terem acesso. Vamos deixar aqui, tá? Aí você entra em contato, vê lá se você tem interesse, dá um jeitinho de adquirir. Professor, nosso tempo acabou. Quero agradecer a gentileza de ter aceito o meu convite, ao Diamantino, ao Passarinho que estão aqui, e deixar o espaço aberto. Sempre é uma grande honra falar de coisa boa, que é levar oportunidade para a nossa população. E em nome de toda a nossa equipe aqui da Revista Cenário e também da nossa diretora-presidente Paula Itaif, eu agradeço e deixo espaço para suas considerações finais. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Eu penso que é um momento difícil ainda para todos. Trabalhar
com educação, trabalhar com educação pública. Nem todos têm essa compreensão do desafio diário. Eu tenho a oportunidade e o privilégio de já ter trabalhado na Secretaria de Educação e ter trabalhado agora estar trabalhando agora pela segunda vez no CETAM, e ter pessoas lá que são qualificadas e que já conhecem a real necessidade da população, e através de tudo isso que a gente vem falando, das parcerias, a gente pode atingir os nossos objetivos. É um trabalho diário, independente da pandemia, independente da questão da cheia das águas, calamidade pública na quase todos os municípios, mas ainda assim a educação profissional não parou, ela foi retomada, e a gente oferece alternativas acreditando no potencial dos alunos, acreditando no potencial do professor. Parabéns pelo trabalho, professor. E a você, agradeço, espero que você e sua família fiquem com muita saúde e continue acompanhando a nossa programação. Revista Cenário, da Amazônia para o Mundo.